Olá! Que bom ter a companhia de quem nos acompanha aqui no Juris 360 Lab para mais essa conversa. Hoje o nosso papo vai ser focado em apresentar um panorama de alguns julgados recentes, bem significativos do STF. Todos eles estão no informativo 1181. A ideia é explorar os pontos centrais, sabe? Aquelas decisões importantes que saíram. Exatamente. É fundamental acompanhar a jurisprudência do Supremo, né, para entender como o direito está sendo aplicado no país. Muda tudo. Então vamos lá, direto ao ponto. O primeiro destaque que a gente separou é a DI 5705. É uma ação direta de inconstitucionalidade, veio lá de Santa Catarina, basicamente para ver se a lei estava ok com a Constituição. Isso. Nesse caso, a discussão foi sobre a relação entre o Tribunal de Contas do Estado e os órgãos de controle interno lá dos outros poderes. O ponto central foi que o STF considerou inconstitucional um trecho da Lei de Santa Catarina, uma lei complementar a 202 de 2000. Essa parte permitia ao Tribunal de Contas, olha só, determinar que o controle interno fizesse auditorias. Determinar? Pois é. O Supremo entendeu que isso feria a separação dos poderes, aquele princípio básico, né, artigo 2º da Constituição. Ah, então essa palavra determinar foi mesmo o X da questão. Deu a entender uma hierarquia. Exatamente. A relação entre o controle externo, que é o Tribunal de Contas, e o controle interno dos outros poderes deve ser de cooperação. É o que dizem os artigos 70 e 74 da Constituição. Não é para ter subordinação. Entendi. Essa palavra determinação soou como uma hierarquia que não devia existir ali. A decisão, bom, ela reforça a autonomia de cada sistema, né? E foi unânime. Faz todo sentido essa delimitação. Bom, saindo um pouco do controle administrativo, a gente entra agora nos direitos fundamentais. Temos o tema 1286 de repercussão geral. Para quem não está tão familiarizado, repercussão geral é quando o STF pega um caso para definir uma tese, né? E essa tese depois tem que ser seguida por todos os outros tribunais em casos parecidos. Isso mesmo. O caso aqui foi o recurso extraordinário 1.198.269, de São Paulo. A discussão era sobre a validade de uma lei estadual paulista. Que lei era essa? Uma lei que obriga supermercados e outros estabelecimentos similares a adaptar 5% dos carrinhos de compras, para poder transportar crianças com deficiência ou com mobilidade reduzida. Olha que interessante, uma medida bem prática com impacto direto na inclusão, né? Com certeza. E a decisão foi pela constitucionalidade da lei. O STF fixou a tese, vou até ler aqui rapidinho, é constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. E quais foram os argumentos principais para validar? Basicamente, a competência concorrente dos estados, eles podem legislar sobre proteção à pessoa com deficiência, está lá no artigo 24 da Constituição, e também o dever geral de proteção, artigo 23. Mas imagino que tenham questionado a questão da livre iniciativa, o custo para a empresa. Essas coisas não. Sim, sim, houve essa discussão. Mas o STF ponderou que a norma é razoável, é proporcional. Não fere a isonomia, porque o foco são locais específicos, né, onde as famílias costumam ir, e também não fere a livre iniciativa. É visto como um meio legítimo para promover a acessibilidade, que afinal é um direito fundamental. E, de novo, julgamento unânime. Entendido. Muito claro. Agora vamos mudar de área de novo. Vamos para o direito tributário, com a ADI 7096. Essa ação analisou a Lei Complementar 188, de 2021. Foi aquela lei que permitiu que transportadores autônomos de cargas pudessem se enquadrar como MEI, como microempreendedor individual. Isso. Havia uma dúvida se isso era constitucional, né? E o STF validou a lei, considerou constitucional. Primeiro, afastou aquele argumento de vício de iniciativa. Confirmou que parlamentar pode sim propor lei sobre matéria tributária. Ah, ok. E o segundo ponto, que talvez seja o mais interessante, foi que não considerou a medida como renúncia de receita. Ué, mas como não? O MEI tem uma tributação bem mais baixa, né? Bem simplificada. Sim, mas a lógica do STF foi que o Simples Nacional, que é o regime onde o MEI se encaixa, não é um benefício fiscal comum. Ele é um regime tributário diferente, simplificado, foi criado justamente para incentivar a formalização de pequenos negócios de autônomos. Ah, entendi a lógica. Facilitar a entrada para aumentar a base. Exato. A ideia é, facilita a entrada na formalidade, amplia a base de quem contribui e, de quebra,
promove a inclusão previdenciária desses trabalhadores autônomos. Mais uma decisão unânime, o que sinaliza um apoio forte a essas políticas de formalização. Bem interessante essa perspectiva. E olha, além desses 3 casos que a gente detalhou mais, o informativo 1181 mostrou que a pauta do STF continua super cheia, né? Especialmente nos julgamentos virtuais. Nossa, sim. A lista de temas no plenário virtual é extensa e cobre muitas áreas diferentes. Só para dar uma ideia, assim, da variedade, teve debate sobre, por exemplo, rescisão de contrato de empregado público quando ele completa 75 anos. Sabe, é o tema 1390. Que mais? Teve também discussão sobre as normas da Anvisa para aditivos em cigarros, tema 1252, e a legitimidade do Ministério Público para pedir liquidação em ações coletivas, tema 1270. É muita coisa. E temas sociais bem atuais também, né? Exato, exato. Teve discussão sobre participação de crianças em paradas LGBTQIAPN+, são 2 ADIs, a 7585 e a 7584. Discussão sobre a Marcha da Maconha, que é a ADPF 1103, o dever do Estado de dar assistência a vítimas de crimes, a DO 62. Nossa. E ainda, restrição de armas, ADC 85, exames optométricos, ADI 4268, infraestrutura de telecomunicações ADI 7708, enfim, mostra o STF atuando em muitas frentes que mexem com a sociedade, com a economia. Fica muito claro, então, como essas decisões todas, sabe, das mais técnicas até as de maior impacto social, elas vão realmente moldando o nosso cenário legal, o cenário social do país. Acompanhar isso é fundamental. Sem dúvida nenhuma, e para a gente fechar, talvez fique uma reflexão, né? Quando a gente viu o STF definindo competências, como no caso lá dos carrinhos adaptados, ou validando regimes como o MEI para os transportadores, como que essas definições impactam não só a organização do Estado em si, mas também as escolhas, as oportunidades do dia a dia das pessoas, das empresas? Fica aí para pensar. Um ótimo ponto para reflexão mesmo. Bom, agradecemos demais a quem nos acompanhou nesta análise aqui no Juris 360 Lab. Se esse conteúdo foi útil, considere se inscrever no canal, deixar um like também, ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigada e até a próxima.